Olá, é com imensa satisfação que a gente vai dar início aqui a essa sessão para o manejo do prurido na colestase, tendo para dividir comigo esse assunto o professor Brandão. Esse tema é bastante importante, comum e exige bastante atenção. Então, nós traremos inicialmente um caso clínico de uma paciente gestante que tem 37 anos, ela é primigesta e ela se queixa de um prurido generalizado com predomínio palmo-plantar, com escala visual analógica de 6, e ela está na 27ª semana de gestação. Ela tem um histórico de contraceptivos orais e realizou tratamento para infertilidade. É o primeiro filho dela com 37 anos. Ela tem transaminases 4 vezes acima da referência e a gama-GT, albumina, INR e bilirrubinas são normais. A ultrassonografia de abdômen superior também não demonstra nenhuma alteração hepática, nem sinais de hipertensão portal, e os ácidos biliares séricos são 15 milimol por litro. E essa paciente já tinha iniciado o uso de ácido ursodeoxicólico, 15 miligramas por quilo, dividido em 3 doses diárias. Então, para começar, a gente traz na discussão como que a gente diagnostica a colestase intrahepática da gestação. Bom, então, olá, doutora Liliana, obrigado aqui pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que é importante lembrar, né, na colestase intrahepática da gravidez é exatamente algumas características que todos nós clínicos devemos nos lembrar. Então, ela é predominantemente uma colestase que ocorre entre o 2º e 3º trimestre da gravidez, predominantemente com mulheres que são multíparas. Essa paciente, em particular, ela é uma primípara, mas predominantemente mulheres que são multíparas e que têm algum histórico prévio de uso de contraceptivos orais ou que fizeram algum tipo de reprodução assistida, né, e que vão se caracterizar, além da síndrome colestática, esse prurido no 2º e 3º trimestre da gravidez. Essa é uma característica importante. A outra característica é a recuperação desse quadro do prurido, da própria síndrome colestática, após a interrupção, após o trabalho de parto. Em média, em torno de 4 a 8 semanas após o trabalho de parto, muitas daquelas alterações, ou laboratoriais, ou das alterações clínicas do próprio prurido, elas revertem, quer dizer, mostrando que é uma colestase, na maioria das vezes, que tem um caráter benigno. Podem ser recorrentes, quer dizer, há relatos de várias mulheres que tiveram colestase benigna da gravidez, né, intrahepática da gravidez, que a cada episódio de gestação voltaram a ter novamente episódios de prurido. E é interessante assim que essa característica é que em 100% dos casos vai acontecer o prurido, né? Então é uma situação frequente. E aí, essa questão dos ácidos biliares, a paciente tinha um ácido biliar de 15, né? E a gente, em relação à dosagem de ácidos biliares, que a gente vê é que essa entidade, ela tem um valor de ácido biliar, um ponto de corte acima de 10 para o diagnóstico. Então, a importância de dosar ácidos biliares aqui é tanto diagnóstica quanto prognóstica. Exatamente. Acima de 40 infere pior prognóstico e acima de 100 é praticamente assim 100% de mortalidade intrauterina, risco fetal. Aborto prematuro, né, de morte fetal. E outra coisa importante que você chamou atenção na história dela, na história clínica, né, é a normalidade da gama-GT. Né? Sim. Todos nós ficamos imaginando que num paciente que tem uma síndrome colestática com prurido, a gama-GT vai estar muito alterada. Então, existem algumas colestases intrahepáticas, né? Como as colestases intrahepáticas familiares progressivas, as colestases benignas recorrentes e a própria colestase da gravidez, que podem cursar com gama-GT normal, muito próxima do normal, e esse é um outro exemplo. Então, essa é uma característica que o fato de ter uma gama-GT inteiramente normal não exclui o diagnóstico da síndrome colestática. E caracteriza, com relação né, à dosagem do ácido biliar, né, Liliana, eu acho que é importante chamar a atenção que não é um exame que esteja
muito disponível na nossa prática clínica, a nível, por exemplo, de sistema público de saúde, mas que nesse caso ela tem uma importância, como você comentou, diagnóstica, quer dizer, acima de 10 micromol já é uma alteração importante, acima de 20, 40 já é quase que uma importância prognóstica. Porque eles vão interromper o parto, né? Programar um parto mais precoce, né? Com 36, 37 semanas. Exatamente. E assim, doutor Brandão, há uma dúvida, né, sobre alguns residentes, às vezes vêm perguntar, né? E aí, vou dosar ácido biliar para diagnosticar colestase fora dessa situação? Né? É muito pouco provável, né? Nós temos essa possibilidade, talvez, no ambiente de clínica privada, mas no ambiente público, nem sempre você dosar ácido biliar, ácido cólico, ácido quenodesoxicólico, são exames muito pouco disponíveis na nossa prática clínica. E não tem validação para isso, não tem nenhuma né? validação. O que a gente vai dizer para um paciente que tem um ácido biliar alto em uma situação de colestase? Tipo assim, isso não é diagnóstico, não é prognóstico, e assim, a gente não deve estimular que seja feito fora dessa situação da gestação. Então, uma outra coisa importante, nem sempre muda muito a conduta, né, terapêutica. Sim, né? Não vai influenciar. Não vai influenciar. E o manejo do prurido, né? É outra questão aqui, porque o ácido ursodeoxicólico, ele usa, para que situação ele é indicado para manejo de prurido? Essa é uma das principais indicações do manejo do prurido, é a colestase intrahepática da gravidez, em que o ácido ursodeoxicólico ele pode ser utilizado, né, naquelas doses habitualmente preconizadas, 10 a 15 miligramas por quilo de peso, mas chamar a atenção também que não é somente o ácido ursodeoxicólico que a gente tem que levar a higienização da pele, a hidratação da pele, né? E esse tipo de paciente, como você comentou, ele já tinha uma escala visual analógica de 6, né? Quer dizer, mostrando caracteristicamente a presença do prurido nas superfícies palmares, nas superfícies plantares, mãos e pés, que é muito característico do prurido da colestase intrahepática. Então, essa é uma das poucas situações na prática clínica em que o tratamento da colestase e do prurido ela acaba sendo feita com o mesmo medicamento, que é o ácido ursodeoxicólico. E assim, eu trouxe essa escala, né, porque na prática é difícil o paciente referir, né, o quanto de prurido, é muito subjetivo, eu coço muito, eu coço pouco, e quando você coloca a escala visual, até por participar de alguns estudos de colestase que precisam dessa escala, eu me habituei a fazer isso na minha prática clínica, para também deixar a gente alinhado com o paciente em relação à intervenção. Então, eu acho que nos ajuda a saber que essa paciente tem uma escala de 6, e se a paciente fala que caiu para 2, ou se não caiu e foi para 8, a gente saber o quanto que a gente vai ter preocupação em intervir. Mas, se você me permite, Liliana, também uma coisa que me chamou a atenção é a importância do teste genético. Eventualmente, né, esse paciente que tem uma doença colestática intrahepática da gravidez, ele pode ter algum background genético, alguma herança geneticamente herdada. Existem alguns desses genes que estão muito bem estudados na colestase intrahepática da gravidez, como é o caso do MDR3, né? Enfim, várias mutações genéticas podem estar associadas a essa colestase intrahepática. Essa colestase, um dos fenótipos dela é esse, né? Exatamente. E assim, o prurido ele é tratado com ácido ursodeoxicólico também nessa situação, né? Na PFIC, né? Então, na PFIC e na colestase intrahepática da gestação, a gente trata o prurido com o ácido ursodeoxicólico. Mas o que a gente não faz é tratar o prurido das outras colestases com ácido ursodeoxicólico. Isso é importante lembrar. É importante, né, frisar isso. Aí eu trouxe também um outro caso para a gente discutir um pouco mais. É uma paciente mulher de 49 anos que tem um anticorpo antimitocôndria positivo, uma fosfatase alcalina elevada, ou seja, ela perfaz 2 de 3 critérios, ela tem um diagnóstico de colangite biliar primária. Não foi necessária a biópsia hepática, ela também tem uma outra situação que é a síndrome de Sjögren, e ela usa o ácido ursodeoxicólico também na dose de 15 miligramas por quilo por dia, mas ela desenvolve um prurido com uma escala de 3.
E aí, qual que é a abordagem inicial do prurido na colestase de causa autoimune? Na verdade, a abordagem genérica para todos os pruridos, né? Independente de ser autoimune. Então, Os cuidados caso, que a gente né, passa para... Eu acho que a primeira coisa é chamar a atenção para todos aqueles que vão nos assistir, que a colangite biliar primária é uma doença que a gente sabe que antigamente era denominada de cirrose biliar primária. A partir de 2014, houve essa mudança da terminologia para colangite biliar primária, até porque nem todos os pacientes que têm a colangite biliar primária, na verdade, tinham cirrose. Por essa razão, essa mudança da terminologia. O seu marcador quase que paradigmático é a presença do anticorpo antimitocondrial, e ela tem essa manifestação, e o prurido é uma das manifestações cardinais dessa doença, junto com a fadiga, com a astenia, com o mal-estar. Pode chegar a 80%. 80%. Pode chegar, né? Então, nesses pacientes que têm prurido, a abordagem sempre começa com as chamadas hidratações da pele, os cuidados de hidratação da pele, né? Lembrar que muitas vezes o uso de banhos quentes pode até agravar essa manifestação do prurido, fazer o diagnóstico de prurido com outras condições que são bastante frequentes na nossa prática clínica, né? Lembrar que prurido não é somente por síndrome colestática, pode ser prurido por escabiose, por reação alérgica a determinados medicamentos. Então, atopias, né? As atopias. Então, esse prurido, se nós entendemos que ele é exatamente um prurido relacionado ou induzido pela doença biliar primária, é importante aí a gente começar o tratamento com a boa hidratação da pele, a orientação, e a primeira droga de escolha nesses casos é sempre o uso da colestiramina. Eu vou passar aqui para as outras questões, né, em relação a isso. Acho que o gel mentolado também, né, ajuda é uma muito. coisa que ajuda. E a sequência de prurido na colangite biliar primária. Então, a gente segue um passo a passo, onde a colestiramina é o passo 1, né, uma resina de troca, desde que a gente use ela longe de refeições, é importante que seja feita essa orientação, e longe do uso do ácido ursodeoxicólico, porque pode ser quelado também. A rifampicina, ela está como um segundo passo, mas a rifampicina, ela é segura nas primeiras 4 semanas. Depois de 12 semanas, a gente já tem um risco de hepatotoxicidade que pode chegar a 12%. Então, assim, habitualmente não é uma situação que a gente usa para tratar o prurido, a rifampicina. O naltrexona, a gente começa com doses baixas, porque pode acontecer uma síndrome de abstinência se a gente começa com doses maiores, né? E o último passo da CBP é a sertralina, que a gente começa com... O alvo é 75 a 100, mas eu costumo começar com doses menores. Né? Sobretudo se o paciente já tem uma cirrose, já tem algum grau de disfunção. Eu começo com 25, às vezes com 50, até que tento atingir o alvo. A rifampicina, né, Liliana, a gente sempre tem que ter essa preocupação que você comentou, né? A possibilidade de o efeito de hepatotoxicidade. A gente sabe que, para quem trata tuberculose, todos nós que já tivemos hepatite medicamentosa por medicamentos antituberculostáticos, a gente sabe o quanto isso é frequente. Então, nesse paciente, sempre tem que ter muito cuidado de manejar e acompanhar esse tipo de perfil hepático desse paciente também. E aí a gente vai partir para a sequência de tratamento na colangite esclerosante primária. E assim, foi surpreendente sair esse novo guideline de 2022, que muda um pouco o paradigma que a gente estava acostumado com esse passo a passo, que ele era igual, né, o da colangite biliar primária, mas agora as resinas, nesse novo guideline, elas não são... não há uma comprovação de evidência de resolução de prurido nessa entidade. A efetividade é muito menor. Não é? Foram retiradas, como evidências, né, de tratamento, e coloca-se para primeira linha o bezafibrato. Então, o bezafibrato pode ser usado na dose de 400 miligramas por dia, pode ser feito também 200, né? A rifampicina fica para a segunda linha, mas tem as mesmas considerações que a gente falou antes. O naltrexona também, com doses menores iniciadas, né? Mas chama bastante atenção que as resinas hoje
a gente não tem essa evidência indicação. científica de comprovação, né? E aí, o futuro do tratamento, o que a gente espera do futuro? Então, a gente sabe que para esses pacientes que têm aquele chamado futuro, aquele prurido considerado de difícil manejo, né, o futuro desse paciente que tratou com resinas no passado, que tratou com sertralina, que tratou com antagonistas de opiáceo, teoricamente são pacientes dificílimos de tratar, tem até indicação de pacientes de prurido intratável, de transplante hepático, mas há uma luz hoje que são os chamados inibidores de recaptação dos sais biliares a nível intestinal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem o MARS também, a gabapentina. A gabapentina. Né? Tem alguns protocolos que usam medicamentos tipo ustekinumab, tal, que esses já não se mostraram efetivos. Né? Os PIPARs, os né? antagonistas. Os PIPARs, né? Que vão talvez fazer uma diferença. E eu trouxe aqui um slidezinho mostrando esses inibidores de recaptação, mostrando que a síntese de ácidos biliares acontece no fígado e tem que descer até o intestino. Mas nesse paciente ela não desce por causa da colestase, então esses ácidos biliares vão circular na pele. Quando existe a descida até o intestino, esses ácidos biliares vão ser recapturados e vão ser de novo processados no fígado. E aqui, olha, mostrando esse ácido biliar aqui sendo recapturado no intestino, né? Chegando à circulação hepática e então passando para a pele. E o inibidor de recaptação, ele vai justamente se colocar ali uma trave para impedir essa recaptação, impedir que isso seja levado até a pele e que tenha alguma situação. Mas estão em fase 2, né? E a gente espera, né, que isso possa realmente ser suficiente. Que mais, professor Brandão, a gente tem para dizer? Você falou da diálise, né? Da diálise o filtro. A diálise com o MARS. Com o MARS, que é uma possibilidade. Drenagem nasobiliar também. Drenagem nasobiliar naqueles pacientes que têm efetivamente um fenômeno mais obstrutivo relacionado à própria colangite, colocação de endoprótese. Né? Sim, uma coisa o senhor chamou a atenção. Todas as vezes que a gente tiver prurido relacionado à autoimunidade ou até na gestante, é importante que a gente assegure que essa paciente ou esse paciente não está obstruído, sobretudo na colangite esclerosante primária. Foi uma boa lembrança. Na colangite esclerosante primária, a gente sabe que muitas vezes esses pacientes podem fazer estenoses dominantes, por exemplo, até por colangiocarcinoma. Então, sempre olhar através da colangiorressonância, verificar se tem alguma estenose dominante e até nesse paciente fazer a tentativa através da colangiopancreatografia endoscópica retrógrada de colocação de alguma obstrução de uma endoprótese biliar. Sim. Então é isso. Acho que a gente conseguiu abordar, né, o prurido de uma maneira assim didática, objetiva e agradeço extremamente a companhia, sempre muito agradável, do professor Brandão. Eu que agradeço a gentileza do convite.